Faz um bom tempo que eu já estava pretendendo assistir o anime Vinland Saga, né? Assistir a primeira temporada pelo menos. E depois de eu ter tido uma conversa com uma amiga minha que também estava assistindo o anime, eu decidi que além de assistir a obra, eu iria gravar um vídeo sobre. No vídeo de hoje vou falar a minha opinião sobre a primeira temporada. Mas além da minha opinião, também vou falar sobre alguns acontecimentos importantes dessa primeira temporada do anime. E por esse motivo, esse vídeo aqui vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu Vinland Saga, não quer levar spoilers, só vem assistir esse vídeo aqui depois que vocês assistirem a primeira temporada, porque eu vou falar sobre algumas coisas que são importantes ali para a história do anime, coisas essas que vão ter um baita spoiler. Então é importante vocês terem assistido o anime primeiro para depois assistir esse vídeo aqui. Se você é uma das pessoas que não ligam para spoilers, vocês podem assistir esse vídeo aqui tranquilamente. No início da história, isso no primeiro episódio, nós somos apresentados a um flashback do personagem Thors, que é um cara que é um viking, né? E por ele ser um viking, ele esteve sempre guerreando, lutando, matando pessoas, porque ou era a vida dele, ou era a vida da pessoa, né, no caso. Então, ele tinha que, para poder se defender, para poder evitar uma morte dele, né? Então, para poder se defender, ele tinha que matar outras pessoas nessas guerras onde ele estava ali batalhando, para poder sobreviver. E com isso, chegou um determinado momento em que ele cansou de matar pessoas, e por esse motivo, 15 anos depois, ele decidiu viver a sua vida de uma maneira pacífica, juntamente com a sua esposa, que se chama Helga, e depois sua filha, que veio nascer, né, que se chama Iva, e seu filho mais novo, que nasceu depois, que se chama Thorfinn. Então ele decidiu viver com a sua esposa e filhos na Islândia, que é um local mais pacífico, mais tranquilo e longe dessas atrocidades que envolvem guerras, batalhas e mortes, né. E essa mudança do personagem Thors fica mais perceptível no momento em que a filha dele mais velha, a Iva, acaba vendo que tem um escravo enterrado, né, soterrado no caso, embaixo da neve do quintal deles. Eu digo neve porque na cidade de Islândia, onde o Thors vive com a sua família e com as pessoas que moram ali, é um local que neva bastante. Então no momento que a filha dele vê, né, a filha do Thors vê que tem um escravo ali enterrado, ela fica meio desconfiada, ela não fica muito feliz com o que o pai dela fez, né? Porque o Thors, assim que ele avista o escravo, ele acaba acolhendo esse escravo, né? Coisas que naquele momento, né? Naquele tempo, não era normal de se fazer, de você ver um escravo fugitivo e você acolher ele na sua casa. E foi isso que o Thors fez. Assim que o Thors avistou esse escravo, ele acolheu ele, cobriu o escravo para poder o escravo não passar frio e também alimentou ele. Mas por esse escravo ser um cara fugitivo, surgiu um determinado momento em que o dono desse escravo acabou aparecendo ali em Islândia pedindo o escravo de volta, né? E isso fez com que o Thors fizesse um acordo com ele, dando moedas para o dono do escravo em troca do escravo. Mesmo o Thors sendo um cara completamente gente boa e tendo comprado o próprio escravo, chega um determinado momento em que esse escravo não aguenta muito, porque ele fica muito doente e acaba, infelizmente, falecendo. A própria filha do Thors fica completamente bolada com o Thors por ele ter alimentado o escravo, né? Porque naquela época, vamos dizer assim, cara, tipo assim, era normal ter escravos, né? Então, a própria Iva, né, a própria filha do Thors, ela fica bolada do pai dela ter alimentado o escravo para depois o escravo simplesmente morrer, né? Então, é uma ocasião ali que, pro contexto da obra, faz sentido, porque naquela época tinha escravos, naquela época não era normal você acolher escravos na sua casa, e isso foi uma atitude completamente diferenciada do próprio Thors, né, fazer isso. Na época da guerra entre a Inglaterra contra a Dinamarca, os ingleses acabaram massacrando vários vikings. Com isso, nesse mesmo período, um bando de Jotun vikings, liderados pelo intimidador Floki, acabam visitando a Islândia. Nesse mesmo momento, o Floki convence, né, o Thors a participar de uma nova guerra, né? Thors é meio que obrigado a participar, né, depois de muitos anos sem batalhar e sem participar de uma guerra. Thors e os seus moradores ali da Islândia, né, alguns deles, não todos, alguns desses que são até guerreiros, vão juntamente com o personagem Thors nessa guerra. Guerreiros esses do Thors que estão muito ansiosos para poder participar de uma guerra, porque eles sempre treinavam e sonhavam em participar de uma, né? E por isso eles ficaram muito ansiosos para essa batalha aí que estava por vir. Porém, o personagem Thors
fez um acordo com Elef, né, que era um dos moradores da Islândia, para os guerreiros que foram juntamente com ele nessa batalha não participarem, porque o Thors queria cuidar disso sozinho e não queria que nenhum de seus amigos, né, e moradores das Islândias que foram com ele para poder batalhar morressem ali na guerra. Antes do personagem Thors ir para essa missão, ele teve uma discussão com o filho mais novo dele, o Thorfinn, que tem apenas 6 anos de idade, porque o Thorfinn acabou agredindo alguns amigos ali da Islândia, né? Em uma brincadeira, ele acabou agredindo de verdade os amigos dele, o que fez o próprio Thors ficar um pouco chateado com seu próprio filho. Eles acabam entrando em uma, entre aspas, discussão. O Thors acaba fazendo um discurso que é bem interessante, onde ele vira pro filho dele e fala que ele não tem inimigos. Ele fala: Thorfinn, você não tem inimigos. É um diálogo muito, mas muito interessante que rola nesse episódio específico do anime, onde no dia seguinte, quando o Thors está dentro do barco junto com seus guerreiros para poder ir nessa batalha, ele acaba descobrindo que o filho dele, o Thorfinn, se escondeu dentro de um barril para poder ir juntamente com eles nessa guerra, né? Crianças fazem merdas, crianças aprontam, e foi isso que o Thorfinn fez. Se esconder dentro de um barril pro pai dele não perceber que ele estava junto ali com o pessoal no barco, mas o pai dele acaba descobrindo em um determinado momento, né? Em outra cena, o personagem Flock, né, o intimidador Flock, Viking, está conversando com o personagem que se chama Escalade, onde ele faz um acordo com o Escalade pedindo para ele matar o Thors. Ele fala: mate o Thors que eu te dou umas granas em troca disso, né, ou talvez até ouros. Então a missão do Escalade é, nessa batalha, assassinar o personagem Thors. E o nome é Thors, tá? Não é Thor, é Thors, Thors. E só pra poder deixar claro, né, o personagem Escalade, que faz esse acordo com o Flock e, aliás, cobra o dobro para poder assassinar o Thors, ele é conhecido por ser o Escalade, o líder de 100 vikings. Ele é muito conhecido ali. E quando o personagem Thors decide agir sozinho, quando ele e o bando dele acabam parando para poder abastecer, né, para poder descansar, eles acabam caindo em uma armadilha do Escalade, onde umas pessoas, né, alguns personagens do bando do Escalade, acabam entrando em uma batalha grandiosa contra o próprio Thors. Nessa batalha, onde o próprio Thors acaba descendo a porrada em todo mundo, porque o Thors é super habilidoso, já é um cara que é completamente experiente naquela área ali, né, de luta, de guerra. Então é um cara que já tá meio que treinado, já tá meio que acostumado com essas coisas. E por ele estar acostumado, ele acaba metendo a porrada em todos que acabam atacando ele. Ele desce a porrada em todo mundo ali, mas o Thors não mata esse bando, tá? Ele só desmaia o bando com porradas. Até esse momento do anime eu estava gostando muito da história, desde o primeiro episódio, estava gostando também como os personagens estavam sendo desenvolvidos e apresentados ali, e no momento em que o personagem Thors, ele entra em uma luta contra o Bjorn, né, o personagem Bjorn, que come um cogumelo para poder ficar completamente mais habilidoso, isso não adianta muito, esse ato do Bjorn comer, no caso, um cogumelo, não adianta, porque do mesmo jeito o Thors acaba desmaiando ele com um soco só, né, com 1 ou 2 socos só. Mas, depois disso, o Escalade, que é o cara que está prestes a matar o Thors, né, que tem essa missão, no caso, de matar o Thors, aparece ali onde tem um momento em que ambos acabam entrando em um duelo grandioso de espadas, né, um duelo que é muito bem coreografado, é muito bem feito, é muito bonito de se ver ali. A luta é muito boa, né, a luta é muito legal, mas chega um determinado momento em que o Bjorn, ele acorda e acaba fazendo o Thorfinn de refém. E nesse momento que o Thors percebe que seu filho está sendo feito de refém por um dos aliados, né, do Escalade, ele acaba se rendendo, né? E nesse momento em que ele se rende, o Escalade age de uma forma completamente covarde, cara. Porque uma coisa que eu não comentei é que enquanto estava rolando a batalha entre o personagem Thors e o bando do Escalade, depois a batalha dos Thors versus o próprio Escalade, tinha uns arqueiros aliados do Escalade em cima de um monte, né, prontos para poder atirarem em qualquer momento, ou no bando do Thors, ou no próprio Thors. Então, no momento em que o Thors acaba se rendendo ao ver que seu filho está sendo mantido de refém, né, como refém pelo Bjorn, ele acaba sendo atingido pelas flechas dos arqueiros do Escalade, a mando do próprio Escalade. Por isso que eu disse que o Escalade agiu de uma forma completamente covarde naquele momento específico, naquele momento em que o Thors estava completamente, vamos dizer assim, invulnerável, né? O Escalade acaba matando o Thors indiretamente na frente do próprio filho dele, né? Na frente do próprio Thorfinn, fazendo o Thorfinn presenciar o assassinato do seu próprio pai.
Chega um determinado momento em que o personagem Thorfinn fala diretamente pro Scalad, isso com 6 anos de idade, então imagina o trauma, né? Com 6 anos de idade ele vira pro Scalad e fala que vai se vingar, que um dia ele vai conseguir vingar a morte do pai dele assassinando o próprio Scalad. Sim, o moleque com apenas 6 anos de idade ameaça o Scalad de morte. Mas algo que aconteceu nesse anime que foi uma quebra de expectativa pra mim, sinceramente, é que ao invés do Thorfinn voltar pra sua cidade natal depois da morte do pai dele, voltar pra Islândia e assim lá mesmo treinar pra depois de alguns anos voltar forte e conseguir concretizar a sua vingança, né, o seu sonho que é matar o Scalad, não, ao contrário disso, o Thorfinn, ele continua vivendo com o próprio assassino do seu pai, vendo como que o Scalad, o bando dele age, né, conseguindo assim se virar sozinho, porque o Scalad ele mata o pai do Thorfinn, mas ele não mata o Thorfinn. Então, pelo Thorfinn não estar morto, ele acaba vivendo como se fosse um, entre aspas, vamos dizer assim, bem entre aspas mesmo, escravo do próprio Scalad, mas não totalmente escravo, vamos dizer assim, porque o Thorfinn pode ter a escolha que ele quer. E com isso, o Thorfinn acaba com 6 anos de idade aprendendo a se virar sozinho, matando pessoas, portanto que a primeira pessoa que ele mata é um guarda, e ele faz isso com apenas 6 anos de idade. Depois de algumas passagens de tempo, ele cresce, tem seus 16 anos de idade, e naquele momento, o próprio Thorfinn sempre fica, né, marcando para poder ter duelos com o Scalad, onde o Scalad entra num duelo com o Thorfinn, e ao perceber que o Thorfinn não está completamente forte, depois de meter a porrada no Thorfinn, ele fala, cara, volte a duelar comigo quando você estiver 100% pronto, totalmente pronto para poder entrar em um duelo contra mim. Então essa situação, né, do próprio Thorfinn ser obrigado a conviver com as pessoas que causaram a morte do próprio pai dele, é algo que foi muita quebra de expectativa para mim mesmo, né, repito aqui, porque eu não esperava que isso iria acontecer nessa obra. Eu esperava que iria acontecer uma parada completamente diferente. E depois de assistir, né, esse arco do protagonista e de outros personagens que são apresentados, eu acabei gostando bastante dessa maneira que a obra foi desenvolvida, né? E foi algo que me agradou muito e me surpreendeu ao mesmo tempo. Essa obra, ao mesmo tempo, nos faz refletir, né, ficar pensando, será que essa vingança, né, essa sede de vingança que o Thorfinn tem, vale a pena? Vai valer a pena futuramente pra ele? E, cara, quando chega na conclusão do último episódio dessa primeira temporada, você tem uma mistura de sentimentos, porque esse vídeo já teve bastante spoiler, então eu nem vou falar o que acontece no último episódio, mas é uma conclusão de arco que, tipo, cara, vai surpreender bastante, cara. Mais uma coisa que vai ser uma quebra de expectativa é se você deixar o like aqui e se inscrever no canal, então não se esqueça, deixe um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, porque fazendo essas 3 coisas vocês vão fazer com que assim que eu estiver postando vídeo aqui no YouTube, o YouTube recomende e notifique para vocês os novos vídeos aqui desse canal maravilhoso, então não se esqueçam, deixem o like se vocês estiverem gostando do conteúdo e se inscrevam aqui no canal também. Como eu disse, né, ao participar dessas guerras, né, algo que o próprio Thorfinn não estava acostumado, por viver em uma cidade completamente pacífica, completamente calma, ele acaba perdendo aos poucos a sua própria inocência. Por viver sempre batalhando, matando pessoas nessas guerras malucas, ele acaba conhecendo vários personagens interessantes. Entre eles, tem o próprio personagem que se chama Príncipe Canuto da Dinamarca. E ele também conhece outro personagem que ele luta contra, que se chama Thorkel, que futuramente, depois de uma segunda batalha, ele acaba descobrindo que é o tio dele, cara, algo muito interessante, ele acaba descobrindo que um viking é tio dele, tio esse que, aliás, era aliado do próprio pai dele e participava do próprio bando do pai dele, quando o Thors era um guerreiro, né, naquela época, anos e anos atrás, antes dele virar uma pessoa completamente diferente e abandonar essa vida passada dele. Esses dois personagens, né, tanto Thorkel tanto o Príncipe Canuto, são personagens que são muito importantes para essa obra. Uma coisa que eu não contei é que o Eilif, né, o personagem Eilif, que é um velhinho que era como se fosse um tio pro próprio Thorfinn, esse personagem estava lá juntamente com o bando do Thors quando o Thors foi morto, e depois daquele acontecimento ele voltou para a Islândia para poder avisar para a esposa do Thors e para a filha mais velha do Thors que o pai dela, né, da própria Iva, da filha dele, e o esposo da Helga, infelizmente acabou falecendo, sendo morto nessa batalha, né? A Helga, né, ela fica mais tranquila, né? Por incrível que pareça, ela fica muito mais tranquila, ela age de uma maneira mais de boa em relação a isso, de boa entre aspas, tá? Porque ela também tá em luto, mas ela não demonstra muito os sentimentos em relação a isso, mas ela tá triste, né?
e a Iva, ela já não quer demonstrar para poder mostrar que está forte, mas depois ela acaba caindo em lágrimas, demonstrando que está completamente triste pela morte do seu pai. E depois que o Aleph tem essa conversa com a Helga e com a Iva, ele acaba prometendo para ambas que ele vai trazer o Thorfinn de volta, ele vai procurar o Thorfinn até cansar e até conseguir encontrar o moleque. E é isso que ele faz, tá? Até determinado momento do anime ali, ele está sempre procurando o Thorfinn. Portanto que no último episódio ele está fazendo isso. Ele consegue reencontrar o Thorfinn, só que ele não consegue, na realidade, ele não consegue convencer o Thorfinn a voltar para a Islândia. Como eu disse, né, esse vídeo aqui não é de resumo, então eu só falei sobre alguns acontecimentos, compilando todas as coisas que aconteceram, ou quase todas elas, para depois falar a minha opinião, e como vocês já devem ter percebido, eu gostei bastante de Vinland Saga. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu assisti os 2 primeiros episódios da segunda temporada, mas é o seguinte, esse vídeo é sobre a primeira, então sobre a primeira temporada eu achei que foi maravilhosa, cara. Esse anime é muito bom, gostei bastante, porque todo o final, né, desses episódios da primeira temporada de Vinland Saga são mas tão interessantes que faz com que você fique completamente ansioso para poder já partir pro próximo. Cara, eu tipo assim, eu não assistia um episódio atrás do outro, ou eu não terminava de assistir uma temporada de um anime tão rápido assim, desde a última vez que eu fiz isso, quando eu estava assistindo o arco de Enies Lobby de One Piece, né? E agora eu estou no arco de Thriller Bark. Se você parar pra poder pensar, eu tava no episódio 205 do anime, na época do live action, né? Porque eu tinha parado de assistir antes do live action ser lançado. Eu estava no episódio 205. Assim que eu terminei o live action, eu peguei mais vontade para poder assistir, e agora eu já estou no arco de Thriller Bark de One Piece, no episódio 370, então eu já não assistia episódios rapidamente assim, desde a última vez que eu fiz isso, que foi com One Piece. Então foi muito interessante ver que o anime é tão, mas tão interessante que você consegue assistir rapidão, velho. Vinland Saga é uma obra que é tão, mas tão interessante que até os vilões têm origens interessantes a ponto de você acabar, né, gostando bastante da origem deles, é claro. Porque são origens que são muito bem desenvolvidas, muito bem construídas ali. O próprio personagem Escalade, mesmo tendo causado um inferno na vida do protagonista desse anime, é um vilão que tem uma boa origem, tem uma origem muito interessante para aquela obra ali, para aquele universo que foi construído. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de comentar as suas opiniões sobre esse vídeo. Comentarem aqui também se vocês já assistiram o anime Vinland Saga ou se vocês pretendem assistir. E é isso, gente. E também não se esqueçam de assistir esses vídeos que eu postei aqui no canal anteriormente. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui!